Olá, terceiro ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Espero que vocês estejam bem e estejam sempre se lembrando de se cuidar. Eu sou a professora Suelen e hoje nós vamos estudar a nossa aula número 32 da disciplina de matemática. Antes então da gente começar, caderno de matemática, lápis e borracha sempre junto com vocês, para vocês irem fazendo as nossas anotações, realizando as atividades junto com a prof e ter sempre o conteúdo organizado no caderno de vocês. Hoje, então, nós vamos ver sobre antecessor e sucessor, aula 2. Por que aula 2? Lá no comecinho das nossas aulas, nós vimos um pouco sobre antecessor e sucessor, o que significa e alguns números também. Hoje nós vamos avançar um pouquinho mais, vai começar a ficar um pouco mais difícil para nós irmos avançando nas nossas aulas. Então, se vocês pensarem, mas eu já ouvi falar esses nomes de antecessor e sucessor. Sim, a gente já estudou um pouco sobre eles e hoje a gente vai continuar. Os objetivos da nossa aula: reconhecer os conceitos de antecessor e sucessor, identificar e ordenar os números de acordo com o antecessor e o sucessor e estabelecer relações de regularidade em sequências numéricas. Então, identificar qual é o que vem antes, qual vem depois e as regularidades em sequências. Se a sequência ela vai estar em ordem de antecessor e sucessor ou de sucessor para antecessor. Então, antecessor e sucessor. Antecessor é o número que vem antes de um determinado número. Por que um determinado número? Porque para eu saber qual vem antes e qual depois, eu preciso saber sobre qual número eu estou falando. Então, se eu estou falando do 5, aí eu vou saber então que antes do 5 vem o 4. E o sucessor, então, é o número que vem depois de um determinado número. Então, se o meu número determinado é o 5, o antecessor vai ser o 4 e o sucessor será o 6. Aqui, então, no exemplo, nós temos no meio o número 201. Antes do 201, então, o antecessor é o 200. E depois do 201, o sucessor é o 202. Quando precisamos determinar o antecessor e o sucessor de um número, devemos colocar o primeiro número que vem antes e o primeiro número que vem depois. O primeiro, então, o que vem logo antes e o que vem logo depois. Não pular 2 números, 10 números, certo? Sempre o que vem já antes e o que vem logo após. Então, aqui nós temos os números 95, 139 e 293 para nós sabermos qual é o antecessor e o sucessor. Então, do 95, o antecessor 94, sucessor 96. Do número 139, o antecessor é o 138 e o sucessor o 140. Do 293, o antecessor é o 292 e o sucessor o 294. Então, sempre para a gente ter certeza se está correto a forma como a gente fez, é importante a gente fazer a leitura em sequência. E aí a gente já vai identificar se o número está trocado ou se tem algum número errado. Por exemplo, eu vou contar 94, 95, 96. Então, eu sei que está correto, está em sequência. 138, 139, 140. 292, 293, 294. Então, quando eu faço essa contagem, eu consigo conferir se eu coloquei todos os números corretamente. Podem haver casos em que o número que vem antes e depois não são os próximos na ordem. Então, precisamos observar com bastante atenção qual é o antecessor e o sucessor. No exemplo anterior, nós já tínhamos os números determinados. Esse número, então, nós precisávamos saber qual era o antecessor e o sucessor. Vão haver situações em que nós já vamos ter os 3 números, certo? E aí, desses números, nós vamos precisar saber qual vem antes e qual vem depois e qual é o número do meio, ok? Então,
Aí a gente vai observar a sequência, qual é o menor e qual vai para o maior, ok? Então, aqui nós tínhamos o 39, o 22 e o 50. Então, o número do meio ficou o 39. Então, o antecessor é o 22 e o sucessor é o 50. Aqui, 146, 195, 310. Então, ficou antecessor 146, o número determinado 195 e o sucessor o 310. Por que eu não posso trocar? Porque aí eles não vão estar em sequência. Antecessor e sucessor vai ser em ordem crescente, do menor para o maior. E depois nós temos o 429, 281, 395. Aí ficou o antecessor 281, 395 e o sucessor 429. Então, quando nós tivermos situações em que nós já vamos ter os três números e eles não são em ordem do logo antes e o logo depois, aí nós vamos ter que ver então do menor para o maior para eu determinar o antecessor e o sucessor. Treinando então, observe com bastante atenção os números abaixo e organize-os na tabela de acordo com o antecessor e o sucessor. Então, vamos fazer juntos. Se precisar, para um pouquinho o nosso vídeo, copia num caderno os números, já faz a tabelinha do lado para a gente ir preenchendo ela, ok? Então, muito bem. Nós temos ali, então, na nossa primeira sequência, o 80, o 25 e o 47. Vamos colocar aqui antecessor e o sucessor. Ok? Então, lá, 80, 25, 47. Qual é o menor desses três números? Todos têm apenas unidade e dezena. Então, vamos observar a dezena para ver qual tem o número maior. Então, 8, 2 e 4. O menor deles, então, é o 2, que fica o 25. Então, o 25 será o antecessor. Depois do 25, então, nós vamos para o 47. E, por último, o número 80. Então, ficou 25, 47, 80. Depois, nós temos 183, 321, 240. Cada um tem 3 algarismos. Então, nós temos unidade, dezena e centena. Vamos observar as centenas se tem alguma que é maior que a outra ou elas são iguais. Então, aqui nós temos a centena 1, a 3 e a 2. Qual é o menor? A centena 1. Então, será o 183. Depois do 1 vem o número 2. Então, nós vamos para o número 240. E, por último, fica o 321. Ok? A próxima sequência, 191, 224, 300. Também, todos têm 3 algarismos, então tem unidade, dezena e centena. Aqui nós temos uma centena, 2 centenas, 3 centenas. Então, o número menor é o que tem apenas uma centena, que é o 191. Depois, nós vamos, então, para o que tem 2 centenas, que é o 224. E, por último, então, ficou o 300. Os próximos números que nós temos, então, é o 298, 327, 352. A mesma coisa, os 3 números têm 3 algarismos, unidade, dezena e centena. Aqui nós temos 2 centenas, aqui 3 e aqui 3 também. Então, ali nós vamos ter que ir para as dezenas para fazer a comparação.
Como eu só tenho um número com duas, então eu já posso colocar ele aqui, 298. Agora, o 327 e o 352, como os dois começam com 3 centenas, nós vamos observar as dezenas para ver qual é o maior, qual é o menor. Então, no 327 eu tenho 2 centenas e no 352 eu tenho 5. Então, o menor é o 327. E por último, então, vem o 352. E o último, então, nós temos 93, 172 e 80. Ali nós já temos alguns números que tem dois algarismos e um que tem 3. Então, nós já sabemos que os números menores são os que têm 2 algarismos apenas. Então, 93 e o 80. O 93 tem 9 dezenas. O 80 tem 8. Então, o 80 é menor, ele é o número que vai vir antes. Depois, então, nós temos o 93. E por último ficou o 172, porque era o único número com 3 algarismos. Então, as nossas sequências ficaram assim. Vamos conferir ali no próximo slide para ver se a gente fez tudo certinho. Então, dos números 80, 25 e 47, ficou o antecessor a 25, o número ao 47 e o sucessor 80. Do 183, 321, 240. O antecessor é o 183, depois o número 240 e o sucessor 321. 191, 224 e 300. O antecessor, então, ficou o 191, o número determinado é o 224 e o sucessor é o 300. Depois nós temos 298, 327 e 352. O antecessor, o 298, o número determinado é o 327 e o sucessor, o 352. E por último, nós tínhamos o 93, 172 e o 80. O antecessor é o 80, o número determinado ficou 93 e o sucessor o 172, ok? Conferiram lá tudo certinho. Agora nós temos outra atividade. Prestem bastante atenção. Agora complete a tabela com os números antecessores e sucessores que faltam. Então aqui nós temos uma tabela e nós podemos observar que estão faltando números nessa tabela. Então, nossa atividade é preencher esses números de acordo com antecessor e sucessor, ok? Então, a mesma coisa, vocês podem parar um pouquinho o vídeo e copiar a tabela aí no seu caderno. Então, agora que nós estamos com a nossa tabelinha pronta, eu aqui no quadro, você aí no seu caderno, nós vamos preencher ela de acordo com o antecessor e o sucessor. Observem aqui, então, a primeira que nós temos o antecessor e o sucessor e falta o número do meio. Então, se nós temos 273, 275, qual vem depois do 273? 274. E aí, para nós conferirmos se a gente fez corretamente, a gente faz aquela contagem: 273, 274, 275. Está ok. Aqui nós temos o número determinado, que é o 380. Então, o número que vem antes, o antecessor de 380, 379. 380, 381 para ser o nosso sucessor.
Vamos conferir então. 379, 380, 381. Ok. Agora, nesta linha, nós temos apenas o sucessor, que é o 415. Então, nós temos que voltar para descobrir um número determinado e depois nós descobrirmos qual é o antecessor dele. Então, 415, um número antes é o 414. E agora, antes do 414, 413. Então, fica 413, 414, 415. Muito bem. Agora, aqui nós temos apenas o antecessor, que é o 635. Então, o número após 634, fica então o 635. 635, então o próximo 636. Agora nós temos os 529 e o 571. Precisamos saber qual é o número do meio. Então, 569, 570. Então, ficou 569, 570, 571, ok? Vamos lá conferir então. Então, do número 274, o antecessor 273, sucessor 275. Do número 380, o antecessor ficou o 379 e o sucessor o 381. Do número 414, o antecessor 413, sucessor 415. Do número 635, ficou o antecessor 634 e o sucessor 636. E do número 570, ficou então o antecessor 569 e o sucessor o 571. Atenção! Conhecer os números antecessores e sucessores nos ajuda a organizar os números de acordo com o valor de cada um deles. Para isso, é importante que sempre tenhamos muita atenção. Atenção para quê? Para a gente não se confundir, para a gente poder observar bem atentamente. Lá quando nós vimos aquele quadro que nós já tínhamos os 3 números, e aí daqueles 3 a gente precisava ver qual vinha antes e qual vinha depois. Ali a gente precisa observar muito bem se todos têm a mesma quantidade de algarismos, quanto vale a centena, a dezena, a unidade, e vir observando um por um para eu conseguir determinar qual é o antecessor e qual é o sucessor. Também nós vimos eles na sequência, o que vem logo antes e o que vem logo depois, mas a gente também precisa muita atenção nesses momentos, porque em alguns casos a gente pode se confundir e trocar um número pelo outro e aí vai ficar errado. Por isso é preciso muita atenção quando a gente vai fazer as atividades sobre antecessores e sucessores. Muito bem, pessoal. Qualquer dúvida, assistam nossa aula novamente, vejam com atenção os slides, refaçam as nossas atividades no seu caderno. Depois, com muita atenção, muito capricho, vocês realizam a nossa atividade lá da plataforma, ok? Então, vejo vocês na nossa próxima aula. Continuem se cuidando e até mais!